Boa noite, meus amados. Estou tão feliz de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês, mesmo estando tão longe, estando em outro país. Queridos, é uma alegria saber que Deus tem preparado possibilidades para isso. Eu quero dizer que eu estou contente, que eu estou feliz com as notícias que tenho dos irmãos que estão crescendo na fé, mesmo na minha ausência. Isso mostra que o foco está na pessoa correta, na pessoa de Jesus Cristo. Eu estou com muita saudade, meu coração ele queima de vontade de estar com os irmãos. Para quem não sabe, né, eu sou o Mateus, o pastor desta igreja, e fui chamado por Deus sendo um empresário e estou em um processo de transição. Estou nos últimos dias de trabalho, sendo financiado por mim mesmo, para que em um tempo aí hábil eu possa estar de tempo integral para a igreja, para o Senhor e trabalhando com vocês. Estou feliz porque Deus me chamou para servir em Itapetininga, Boituva e região. Eu viajo o mundo todo, mas meu coração está com vocês. Eu conheço coisas lindas pelo mundo, mas nada me encanta, nada me tira do foco, que é estar com vocês, que é estar trabalhando e servindo cada um de vocês, se preciso lavando o pé dos irmãos, porque esse é o meu chamado. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra nesta noite. Eu sei que não é comum ouvir uma palavra de domingo por vídeo, então eu peço aos irmãos que tenham paciência, que me compreendam, que eu estava aqui. Você sabe que eu nunca fiz isso, eu sempre espero chegar para compartilhar aquilo que Deus tem me dado. Essa viagem nem foi tão longa assim, nem vai ser tão longa assim, mas estava queimando no meu coração a palavra e eu tive uma sinalização de Deus que eu deveria transmiti-la aos irmãos. Então você que não está acostumado a ouvir uma palavra por um vídeo, que você adeque o seu coração, que você adestre o seu coração para ficar firme até o fim, podendo compreender aquilo que Deus tem falado com você. Agarre esta oportunidade, agarre essa palavra, a sua fome, a sua sede determinará o quanto você irá receber de Deus nessa noite. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 1. Filipenses capítulo 4, no verso 1, eu vou estar lendo na nova versão internacional, talvez nem todos estejam com essa mesma versão, mas o teor não muda. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipos. Eu poderia pegar essa fala do apóstolo Paulo e dizer, olha, eu faço dessas palavras as minhas e nós paramos por aqui, alguém vai pregar esta noite. Mas o que me chama mais atenção aqui nesse texto, muitas coisas me chamam a atenção, o fato dele também estar longe como eu, o fato dele também estar com saudade dos irmãos como eu também estou. Mas o conselho que ele dá, ele diz, fiquem firmes. Ele diz, irmãos, fiquem firmes. Mas o apóstolo Paulo não fala isso só para a igreja de Filipos. Para a igreja de Efésios, a igreja de Éfeso, os Efésios, quando ele estava falando sobre a armadura de Deus, sobre combater o combate, que a luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, ele diz no capítulo 6, no verso 13 de Efésios, ele diz o seguinte: por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Vocês devem se vestir de toda a armadura para quê? Para ficarem firmes, para ficarem inabaláveis. O apóstolo Paulo estava dizendo agora a uma outra igreja, mas a mesma mensagem. Irmãos, vocês precisam estar firmes, vocês precisam estar inabaláveis. O que é estar firme? O que é estar inabalável? Queridos, é estar resistente a toda e qualquer circunstância, é não retroceder, é não desanimar, é não voltar atrás, é não desistir. E o apóstolo Paulo diz também à igreja de Corinto, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, o verso 1, 21 e 22. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e verso 22, ele diz: ora, é Deus que faz
que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Agora ele dá uma incrementada dentro do conselho. Ele está dizendo que Deus nos mantém firmes e que o Espírito Santo é o selo, é a garantia. Ou seja, nós temos uma âncora, nós temos uma segurança. O Espírito do Senhor foi colocado em nós para nos dar essa garantia, para nos dar essa segurança de que nós podemos permanecer firmes e inabaláveis. Esta é a palavra do apóstolo Paulo para estas igrejas. Eu queria pegar o conselho dele e fazer desse conselho um conselho para a nossa igreja e para você que está me ouvindo. Fique firme, permaneça firme, não desista, vá até o fim, não caia, não retroceda, não volte atrás. Agora, a pergunta a ser feita é: por que o apóstolo Paulo faz questão de dizer tantas vezes? Nós poderíamos ler em outros textos também. Por que ele faz questão de sempre estar frisando aos irmãos: fiquem firmes? Por que ele estava alertando os irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia que eles passariam por situações que testariam sua solidez. Eles passariam por situações que testariam sua capacidade de resistir. Ele sabia que os irmãos passariam por situações que os testariam. Situações internas, eles teriam dúvidas, eles teriam medo, a incredulidade tentaria invadir o coração desses irmãos. Ele sabia que eles passariam problema em suas próprias famílias. Quando eles voltassem para suas casas, eles encontrariam pessoas de suas famílias que ainda não eram convertidas e que não os entenderiam, que os rejeitariam, que os perseguiriam. Ele sabia que esses irmãos encontrariam problemas no Estado, que no momento era um Estado anticristão. Eles sabiam que esses irmãos enfrentariam situações inúmeras, fora o desejo carnal de voltar atrás. Porque a Bíblia diz que nós já estamos crucificados com Cristo, somos novas criaturas. Porém, ele diz que nós devemos crucificar a nossa carne com as paixões. Ou seja, ele sabia, o apóstolo Paulo fala de uma luta da carne contra o Espírito. Ele sabia que eles passariam por essa luta que eu e você passamos todos os dias. E que nessa luta eles precisariam se manter firmes para não caírem, para não retrocederem, para não olharem para trás. Agora, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que é Deus quem os mantém firmes. Outra pergunta que nós devemos fazer é: será que Deus não teria capacidade de firmar os seus filhos? Será que Deus não tinha poder para mantê-los inabaláveis? Claro que Deus tem. Quando estamos nele, quando ele é a nossa fonte, quando ele é o nosso alicerce, nós podemos ficar tranquilos. O apóstolo Paulo nos garante que temos segurança em Deus. Mas o porquê que o apóstolo Paulo estava aconselhando? Porque existem alguns fatores que nós precisamos observar. O escritor aos Hebreus fala de pessoas que caíram. Mas que caíram porque decidiram deliberadamente voltar atrás. E ele diz que essas pessoas alcançaram um lugar de impossibilidade de serem reconduzidos ao arrependimento. Vamos ler? Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao 6, que diz assim, Hebreus, capítulo 6, do 4 ao 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Olha o que ele está dizendo, olha o que essas pessoas experimentaram tudo concernente ao novo nascimento, a uma atitude nova. Eles participaram do Espírito Santo, eles experimentaram a bondade de Deus, eles experimentaram de poderes. Quando eles dizem que eles experimentaram, se tornaram participantes do Espírito Santo, ninguém se torna participante do Espírito Santo sem ter tido uma experiência de novo nascimento. Mas olha o que ele diz aqui, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. O que é reconduzir? É conduzir a um lugar que outrora você já foi conduzido.
Eles já tinham sido conduzidos ao arrependimento. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Então eles já tinham sido conduzidos, mas eles caíram em uma determinada situação que eles ficaram impossibilitados de serem reconduzidos. Agora, para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Agora o que ele diz no capítulo 10, mesma carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 26 ao verso 29. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, ou seja, se continuarmos, se decidirmos viver uma vida de pecado deliberadamente, ou seja, decidido, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Aí ele faz um alerta, olha o que ele diz. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então ele está dando um alerta aqui. Mas, sinceramente, eu não creio que o maior motivo de queda daqueles que estão com o Senhor, que conheceram o Senhor, seja o desejo ardente de voltar atrás. Eu não creio. Eu creio que o apóstolo Paulo está fazendo um alerta, que se ele está fazendo um alerta, porque há a possibilidade de alguém que está firme, conhecer o Senhor, experimentou de tudo isso que nós somos, que o apóstolo Paulo falou aqui aos Hebreus, mas que deliberadamente decidiu voltar, caíram, desistiram, voltaram atrás. Amaram mais o pecado do que a vida com Deus, amaram mais os prazeres do que a verdade. Mas eu não creio que esse seja o maior motivo. Eu creio que o maior motivo de pessoas que caem, de pessoas que retrocedem, é a falta de alicerce. Ou estão alicerçados num alicerce inseguro. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 24 a 29, ele diz exatamente sobre alicerce. Ele diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ele está dizendo que haviam 2 tipos de pessoas. Ambas tinham alicerçado suas casas. Porém, o alicerce era diferente. Em uma das casas, o alicerce era na rocha. Em outra casa, o alicerce era na areia. Eu não creio que os lugares eram diferentes. Eu não creio que um escolheu um lugar rochoso e o outro escolheu a praia para construir suas casas. É o que a gente pensa normalmente. Quando a Bíblia fala que um construiu na areia e o outro construiu na rocha, eu creio que fala de superfície. Quando nós vamos construir uma casa, o primeiro solo ele não é suficiente para segurar a casa. Para que você encontre profundidade, para que você encontre resistência, você precisa cavar. Então eu creio que Jesus está falando de gente que constrói a casa na superfície e gente que cava fundo para construir sua casa. Pessoas que têm suas raízes na superficialidade e outras pessoas que têm raízes profundas. Agora, hoje nós podemos falar de profundidade porque nós temos um entendimento desse jeito de alicerce. Jesus está falando sobre a rocha porque em algum determinado momento você tinha que cavar para tirar a superfície e encontrar a rocha. O que ele está dizendo? Que tem gente que constrói suas casas, que está falando de vida espiritual, mas constrói baseado em superficialidade. Ele está dizendo que essas pessoas que constroem suas casas na superficialidade, não na rocha, no dia mau que vem sobre as 2 casas,
que vem sobre a casa alicerçada na rocha, vem sobre a casa que não está alicerçada na rocha. Quando a tempestade vem, a casa que não está alicerçada na rocha, a casa cai. E é isso que nós estamos falando, de manter-se firmes, mantermos inabaláveis. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E é o que Jesus já havia dito sobre se manter inabalável. É se manter firme diante das tempestades, das circunstâncias exteriores. Agora ele está dizendo que uma casa cai. Agora em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 e 11, ele está falando justamente sobre quem é essa rocha. Nós sabemos que é Jesus. Nós temos esse entendimento. Mas olha o que, para ficar claro esse entendimento, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 10 ao 11. Conforme a graça de Deus, que foi concedida, eu quem? Paulo, como sábio construtor, lancei o alicerce, outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele está dizendo que o alicerce que pode manter a igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de pessoas reunidas, pessoas trabalhando em um só propósito, sendo o corpo de Cristo. O que mantém a igreja firme é Jesus. O que mantém cada membro dessa igreja firme é Jesus. O que Jesus diz e é endossado pelo apóstolo Paulo é que o alicerce que pode nos manter firmes e inabaláveis é Jesus. Então tem pessoas, vamos entender, existem dois tipos de construções. A que fica firme é que está alicerçada em Cristo. A que cai, a que retrocede, que eu creio que é o maior caso de quedas, de desistências, de retrocesso, são pessoas que nunca foram firmadas em Cristo. Foram firmadas talvez na igreja, foram firmadas em amigos, foram firmadas no discipulador, foram firmadas talvez numa boa palavra de domingo, foram firmadas em um companheirismo, mas não estavam firmadas na rocha que é Jesus Cristo. Então eu queria falar um pouco mais sobre essa questão, lendo Mateus capítulo 13, do verso 18 ao verso 23, porque aqui nós vamos ver sobre essa questão de profundidade. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto a semente cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ele deixa claro sobre o processo da semeadura e sobre a profundidade da semente. Se você analisar o que Jesus está dizendo, ele conta uma parábola, ele propõe uma parábola. E nessa parábola que ele propõe, ele fala que um homem saiu a semear, e ele lançou sementes, e umas caíram à beira do caminho, outras caíram em solo pedregoso, outras caíram em meio aos espinhos, e outras caíram em terra boa. E ele fala que as que caíram à beira do caminho, veio os pássaros e comeram. As que caíram em solo pedregoso, essas começaram a crescer, mas não havia raiz, o sol as queimou. As que caíram em meio aos espinhos, essas foram sufocadas quando o espinho cresceu e matou, tornou infrutífera aquela semente. Porém, algumas caíram em terreno fértil, solo fértil. E as que caíram em solo fértil produziram 30, 60 e 100 vezes 60, 30 e 30 por 1. Olha o que está dizendo aqui, ó. Colheu a colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aí ele vem, nesse texto que nós acabamos de ler, ele está explicando essa parábola. Ele está dizendo que a semente que caiu à beira do caminho é pessoas que recebem a semente, mas logo o inimigo vem e rouba a semente. Porque a semente caiu naquele lugar muito superficial. A pessoa às vezes está
Às vezes você está no culto, está ouvindo essa palavra agora, sua mente está viajando. Sua mente está lá nas contas que você precisa pagar amanhã. Sua mente está no problema que você teve ontem. Sua mente está no problema que você teve hoje. Sua mente está no o que você vai comer depois do culto. Onde você vai comer. Às vezes a sua preocupação está nisso. Talvez ou você esteja agora pensando assim, nossa, a gravação não está tão boa. Não é a mesma coisa ouvir uma palavra ao vivo, ouvir em vídeo. E talvez você esteja sendo enganado pelo diabo, roubado pelo diabo, e a semente que está caindo está sendo roubada. Você não está deixando essa semente alcançar o lugar, ela não consegue alcançar em seu coração o lugar de transformação. Ou você vai sair daqui hoje feliz dizendo, ai, que palavra gostosa, eu saí tão feliz do culto. Eu queria tanto poder passar mais dias na igreja, é tão gostoso ouvir a palavra. Mas logo quando chega na segunda, na terça, na quarta, você já volta a viver o que você estava vivendo antes, porque você recebeu com alegria, mas não deixou ela alcançar o lugar de profundidade. Você não deixou Deus tratar em você aquilo que precisa ser tratado. Ou você recebeu a semente, frutificou, mas você está tão preocupado com outras coisas. Você está tão preocupado com resolver tantas outras coisas. Existem tantas prioridades na sua vida que a semente não encontra lugar para frutificar. Ou você vai sair daqui dizendo, essa palavra caiu no meu coração e eu vou ser transformado. A partir de agora eu vou me manter firme, porque essa palavra me trouxe entendimento. Quando a palavra alcança o lugar de entendimento, ela alcança um lugar profundo. E é sobre isso que estamos falando. Sobre alicerce, sobre profundidade, sobre a palavra alcançar no teu coração um lugar profundo, um lugar onde ela possa frutificar e te manter firme e te gerar a frutificação tão esperada de um cristão. Mas na verdade, esse é um dos grandes problemas na hora de se firmar. Porque há uma troca de prioridades. Hoje o evangelho que tem sido pregado, infelizmente, tem focado no desfrutar e não no frutificar. Qual é a diferença disso? É extremamente diferente. Quando eu foco o evangelho no desfrutar, eu digo assim, olha, eu vou para a igreja porque eu estou passando por tantas dificuldades, então eu vou para a igreja porque lá os meus problemas são resolvidos. Então ela está focando o quê? No desfrutar do que o evangelho pode trazer. Calma, tranquilidade, isso é verdade. Estar num culto, para mim é tão prazeroso. Aqui, nesse mesmo momento que você está ouvindo essa palavra, nós estamos cultuando aqui também. É importante demais, isso é muito bom, revigora o nosso dia, traz alegria, traz paz. Talvez a pessoa se converte, ela passando por problemas financeiros, então ela chega na igreja e ela fala, eu estou passando por problemas financeiros, de repente você ouve uma palavra e você começa a se tornar fiel nas suas finanças com o Senhor, você começa a usar as suas finanças em prol do reino e você prospera. Então você diz, é tão bom estar na igreja, porque na verdade aqui eu alcancei a prosperidade que não alcancei em lugar nenhum, já fiz tantos cursos, já ouvi tanta gente, mas aqui minha vida financeira foi resolvida. Não estou dizendo que Deus não pode mudar a sua vida financeira, mas não deve ser a tônica do evangelho. Porque hoje se eu pergunto para muitas pessoas por que você vem à igreja, o que Jesus fez por você, queridos, nós vamos ouvir muitos testemunhos. Jesus fez por mim, eu era viciado, Ele me libertou, eu era pobre, agora não sou, eu era atormentado, agora não sou, Jesus transformou minha família. Quando eu era pequeno, nós tínhamos algo que eu quero muito fazer em Itapetininga, Boituva, que são as escolas bíblicas de férias. Eu lembro que uma das principais músicas que cantávamos, que era nos ensinada quando criança, e que eu acho que foi aquilo que me manteve firme, aquilo que me fez entender, nós vamos entender isso ao longo da palavra, mas eu quero já adiantar, era uma pequena música que nós cantávamos. Essa música tinha nós tínhamos uma placa de stop, ou pare, né? Essa mesma placa que você vê quando você chega num cruzamento. E a professora levantava a placa, e nós todos como crianças estendíamos as mãos e falávamos, pare! Aí estava aquela tensão, todo mundo queria ouvir aquilo que nós íamos cantar. Aí nós continuávamos cantando, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Aí de repente se levantava a placa de novo e nós, pare! Todo mundo parava. E nós cantávamos, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. E quando criança, nós cantávamos,
Ele me salvou e me deu perdão, e agora mora em meu coração. Ele me salvou e me deu perdão, e agora, na verdade vive em meu coração. E nós continuávamos toda a escola bíblica de férias, ouvindo histórias, cantando canções, mas todos os dias, ao iniciar a escola, aquelas centenas de crianças juntas falávamos: pare! Queridos, eu queria dizer para você: pare, pare. Eu preciso te contar o que Cristo fez verdadeiramente por você. Porque se você focar no desfrutar, se você focar em tantas coisas que Deus te deu, e Ele vai te dar, porque Ele é um Pai bondoso, Ele quer ver, Ele nos dá abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, esse Deus bondoso, esse Deus que tem a natureza abençoadora e que vai te abençoar, que irá nos abençoar. Se nós obedecermos, a Bíblia diz que as bênçãos nos perseguirão e nos alcançarão, mas essa não é a tônica do Evangelho. Se você estiver focado no desfrutar, eu quero te dizer, esse alicerce é frágil, não poderá te manter firme no dia mau. O único alicerce que pode te manter firme é estar alicerçado em Jesus. É estar alicerçado nesta verdade do que Jesus fez por você. Esta é a verdade do Evangelho, isso é o que traz firmeza nos dias maus. Um dos primeiros versículos que eu aprendi na minha vida, porque nós tínhamos muito que decorar versículos quando criança, por isso, pai, ensine a Bíblia para o seu filho. Muitas pessoas ficam impressionadas e dizem: pastor, você é tão jovem, você é tão novo, você conseguiu conquistar estabilidade na sua vida financeira, o senhor é pastor tão novo, as pessoas te respeitam. Deixa eu te dizer isso, eu sou fruto de uma mãe que cuidou muito bem de mim, que me ensinou muito a palavra de Deus e que me fez amar ao Senhor Jesus mesmo na minha infância. E um dos primeiros versículos que, quando eu voltei para casa um dia numa escola bíblica dominical de manhã, e a professora pediu para que nós decorássemos alguns versículos, eu lembro que um dos primeiros, eu não posso dizer para você que é o primeiro, mas é um dos primeiros que minha mãe me ensinou, era Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu queria ler esse versículo hoje, mas eu queria encorpá-lo em todo o seu contexto, então eu não vou ler o 23, eu vou ler a partir do 19, não vou ler até o 23, vou ler até o 26, e eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Romanos capítulo 3, verso 19 diz assim: sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que ele está dizendo? Que a lei, aqui eu começo a falar sobre essa verdade que eu quero que fique fixa no seu coração a respeito de ficar firme. Porque não tem como estar firme se não estivermos firmes em Jesus Cristo. Estar firme em Jesus Cristo é estar firme no Jesus que a Bíblia diz. Porque tem gente que está firme no Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Eles criaram uma fantasia para se inspirarem. Mas eu quero falar para você que você precisa entender o que é estar firme em Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma verdade importantíssima para esse processo de entendimento. Ele está ressaltando aos romanos a nossa condição sem Jesus. Ele está dizendo: todos pecaram, estamos separados de Deus. E ele diz que a lei ela tem um propósito, é de ressaltar a transgressão, é de nos mostrar os pecados. Porque deixa eu te dizer algo, não há necessidade da graça para quem não reconhece que precisa dela.
Quando Jesus está na casa de Simão e aquela mulher pecadora começa a lavar os seus pés e as pessoas começam a murmurar em seu coração, Jesus os repreende e diz: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que você acha que existia alguém naquela época que não precisava de Jesus? Todos precisavam de Jesus. É isso que Paulo está dizendo, todos pecaram, todos estão separados. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se todos pecaram, se todos estão separados, quem quiser voltar para Deus vai precisar de Jesus. Agora o que Jesus está dizendo para Simão? Que eu só vim para os doentes. Porque os sãos não precisam de médicos. Jesus está dizendo que existiam algumas pessoas sãs? Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que tinha pessoas que se consideravam sãs. Pessoas que achavam que não precisavam de Jesus. Então por que é importante? Qual é o papel da lei? É nos mostrar o quanto precisamos de Jesus. Eu vejo isso, o nosso erro é tão grande que a gente acaba criando um falso entendimento, dizendo, não, fulano é tão bom. Fulano, ele é uma pessoa tão maravilhosa, ele só precisa vir para a igreja. A gente está erradamente crendo numa salvação por obras. E a gente não está entendendo o que é o pecado, o que o pecado significa. Se você quiser saber o que o pecado significa, você tem que ler, você tem que entender um pouco da lei do Senhor. Porque, embora nós não sejamos justificados pela lei, nós estamos vivendo uma nova aliança, nós estamos vivendo um tempo de leis superiores no reino de Deus. A lei, ela foi escrita pelo próprio Deus e ela revela o coração de um Deus santo. E se nós pudéssemos pegar uma síntese da lei, nós pegaríamos os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles nos trariam um entendimento claro a respeito do pecado. Tem um teste muito bacana que eu vou tentar disponibilizar para as células fazerem esse teste, para que nós possamos imprimir. Ele chama o teste da 11ª questão. Esse teste ele foi elaborado por um evangelista, o nome dele é Giles Steves, e ele coloca as 10 primeiras questões baseadas nos 10 mandamentos. E ele diz que não tem como responder a 11ª se você não responder as 10 primeiras questões. E as 10 primeiras questões são baseadas nos 10 mandamentos. Eu quero ler com você quais são. O 10º mandamento, nós vamos ler de forma contrária. Não cobiçarás. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Você já cobiçou alguma coisa de alguém? Você já, em algum momento da sua vida, não só depois de convertido, mas em toda a sua vida, em algum momento você desejou ter algo que alguém tinha? Eu não estou dizendo só sobre desejar a mulher de outra pessoa, mas olhar para o vizinho que tem um carro melhor que o seu, olhar para o seu amigo que tem um carro melhor, uma casa melhor que a tua, olhar para os amigos, para a família de alguém e achar... Você quando criança nunca olhou para um amigo seu e falou, nossa, eu queria tanto ter o pai dele. Porque se você um dia cobiçou, você já infringiu a lei do Senhor. Não dirás falsos testemunhos contra o seu irmão. Essa lei fala sobre verdade e mentira. Você em algum momento mentiu? Em qualquer coisa. Você já mentiu? Você já disse alguma inverdade na sua vida? Ah, se você mentiu em alguma vez, em algum momento da sua vida, você transgrediu a lei. Eu quero que você seja sincero com você a responder essas perguntas, que você não precisa responder, seu irmão que está do teu lado não precisa ouvir as suas respostas. Você só precisa ser sincero com você mesmo. Não adianta você não querer saber o diagnóstico, porque só há cura quando o diagnóstico ele é esclarecido. Não adulterarás. Engraçado que Jesus ele evoluiu essa lei. Essa lei que dizia a respeito de uma pessoa ter relação sexual com uma mulher casada, ou ele casado tendo relação sexual com outra pessoa, seja ela casada ou solteira. Mas nós sabemos que essa lei fala sobre santidade, sobre pureza sexual. Em algum momento da sua vida você teve alguma relação sexual ilícita? O que é uma relação sexual ilícita? Antes do casamento, pornografia. Você, como Jesus disse, desejou, se houvesse oportunidade, você teria relação sexual com outra mulher, mesmo estando casado? Será que se nós tirássemos a consequência do adultério, se ninguém fosse ficar sabendo, se você pudesse adulterar hoje, sem que ninguém soubesse, será que você não adulteraria? Porque se você cair, se você reconhece que sim, se você for sincero,
ou dizer que em algum momento da sua vida você já fez isso, você transgrediu a lei do Senhor. Não furtarás. Será que em algum momento você já pegou algo que era de alguém? Não, pastor, isso eu nunca fiz. Ah, muito bem. Mas será que a Bíblia diz que nós temos a responsabilidade, se nós tivermos mais condições, de abençoar aqueles que têm menos condições? Jesus diz: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. A Bíblia diz que Deus dá semente e pão. Então, às vezes, Deus te deu... Será que você já comeu alguma semente? Será que Deus já deu algumas finanças para você que não deveriam ter ficado em sua mão? Deveria ter ido à mão de outras pessoas, ou até mesmo no reino de Deus, e você reteve? Se sim, você transgrediu a lei do Senhor. Não matarás. Ah, não, isso não, pastor. Isso eu nunca fiz. Isso eu nunca fiz. Mas deixa eu dizer algo para você. Será que você já matou alguém em seu coração? Fulano não existe mais para mim. Fulano não existe mais para mim. Agora deixa eu dizer uma coisa. Será que se você pudesse matar, você não teria matado já? Mesma história do adultério. Será que se nós tirássemos a consequência, se não tivesse problema matar alguém de vez em quando, será que você já não tinha matado alguém também? Honra teu pai e a tua mãe. Será que você já desonrou seus pais? Será que você já respondeu de forma inadequada aos seus pais? Será que você já mentiu para os seus pais? Será que você já quis que seus pais não existissem ou quis estar livre deles? Será que você já, em algum momento, não deu ao seu pai a honra que ele merecia? Não tratou com o respeito que ele merecia? Esse é um mandamento com promessa, mas será que você já errou? Se você errou, você transgrediu a lei do Senhor. Lembra do dia de sábado para santificá-lo. Isso é uma lei que mostra a importância que Deus dá para o descanso. Hoje, eu trabalhei até ontem. Ontem eu trabalhei bastante. Trabalhei 6 dias da semana. Hoje eu estou descansando. Esse texto não está falando para nós exatamente de um dia específico. Ele está falando sobre o princípio do descanso. Um dia que você tira para cuidar da sua família, um dia que você tira para descansar, um dia que você tira para servir a Deus. Será que em algum momento você já foi tão fanático e tão ganancioso que você não teve possibilidade para nem um dia sequer para descansar, para honrar ao Senhor? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Será que você em algum momento da sua vida já usou o nome do Senhor de uma maneira fútil e sem necessidade? Se você cometeu esse pecado, você também transgrediu a lei do Senhor. Não farás para ti nenhum ídolo. Queridos, como hoje nós somos enganados a respeito disso? Não, pastor, eu nunca idolatrei nenhuma imagem. Eu sempre entendi que Deus é só um, que só está no céu. Mas será que você nunca fez de algum membro da sua família um ídolo? Será que você nunca fez de um personagem da televisão um ídolo, um cantor um ídolo? Agora, pior ainda, será que o Deus que você crê não é um ídolo? Porque se você decidiu crer em um Deus que não está na Bíblia, ele é um ídolo. Porque só não é ídolo quando você crê no Deus verdadeiro, que a palavra de Deus nos ensina, que as Escrituras estão dizendo a respeito dele. Então você talvez tenha criado algum ídolo. É diferente do que só adoração. É você colocar alguém, alguma coisa em lugar de destaque excessivo em sua vida. Se você fez isso algum dia, você errou. Não terás outro Deus além de mim. Será que alguma coisa já ocupou o lugar de Deus em sua vida? Querido, deixa eu dizer algo. Esses dias eu preguei a respeito de arrependimento na igreja. E eu falei um pouquinho sobre as testemunhas que estarão contra nós no dia do juízo. Eu vou tentar lembrar algumas delas. Nós falamos sobre omissão. Quando Jesus disse: tive fome e não me deste de comer, coisa que nós deixamos de fazer. Falei sobre os textos que diz que nós seremos julgados pelos segredos do nosso coração. Falei sobre que nós seremos julgados pelas nossas palavras e por nossas ações. Quando eu falei a respeito dos pecados cometidos em segredo, os pensamentos do nosso coração, da nossa mente, do nosso coração, eu fiz uma conta boba, nem sei se eu lembro direito, sobre se você, muito santo, errasse, tivesse dos 11 mil pensamentos que você tem por dia, só 10 fossem pecaminosos. Então nós fizemos uma conta que num dia você pecou 10 vezes, em uma semana 70, e em um mês 280.
Faz a conta quando você teria pecado até o final da sua vida. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque qual é a 11ª questão? É a questão, será que você precisa de Jesus? Essa resposta só vai ser verdadeira e profunda se você reconhecer que você pecou. Então aquele vizinho que você conhece na sua casa, que você olha para ele, que ele é um homem bom, paga as suas contas, é um homem direito, é um homem bacana, cuida bem de sua família, cuida bem dos seus amigos, paga bem suas contas, muito mais do que alguns cristãos, é alguém que tem responsabilidade, mas será que se você fizer esse teste com ele, ele não vai ter errado nenhum desses mandamentos? Será que ele nunca pecou? Se você foi sincero, talvez você tenha dito, pastor, eu errei em tudo isso aí que o senhor falou. Talvez você esteja tentando se proteger, e você diz, não, pastor, eu só 2, 3 aí só que eu pequei. Opa! A Bíblia diz, Tiago diz que aquele que comete transgride uma só lei, é culpado da lei toda. Aí você diz, não, pastor, mas eu já fiz coisas muito boas. Querido, então quer dizer que um criminoso que sempre deu dinheiro aos pobres, agora ele matou alguém, ele não deve ser preso porque ele sempre fez coisas boas? Ah, fulano roubou tanto, ele é fraudário, ele é uma fraude, ele é um corrupto. Mas ele já deu tantas esmolas e as esmolas dele já são maiores do que as corrupções. Não. Quando nós somos condenados pelo pecado, pelo erro que cometemos. É aí que entra a necessidade de Jesus. É quando você reconhece, como o apóstolo Paulo fala, quando a lei ressalta o seu pecado, quando a lei mostra o quanto você é pecador, e você diz, eu preciso de Jesus. Quando Pedro estava pregando, talvez a primeira mensagem pregada, depois talvez não, a primeira mensagem pregada depois da vinda do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, verso 36 ao 39, olha o que Pedro diz. Portanto, que todo Israel estavam sendo, o pessoal ficou meio espantado, que eles estavam parecendo embriagados, eles estavam falando em outros idiomas que não eram naturais deles, o Espírito Santo tinha enchido eles. E daqui a pouco eles questionam Pedro, e Pedro começa a responder, e Pedro começa a pregar, e Pedro diz, portanto, que todo Israel fique sabendo disso, fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Respondeu Pedro, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para você que está aí agora, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, os chamar. Essa palavra é para você. Agora o que eu quero te dizer é o seguinte, eles estavam ouvindo a palavra e eles ficaram aflitos. Sabe por que muitas pessoas estão alicerçados na superfície e não na profundidade? Porque nunca se arrependeram profundamente dos seus pecados. Porque eles nunca reconheceram o quanto o seu pecado afligiu a santidade de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Jesus Cristo não morreu para te livrar do diabo. Jesus Cristo não morreu para te livrar dos problemas. Jesus não morreu para te dar riqueza em abundância. Jesus morreu para resolver o seu problema com Deus. Porque os seus pecados, eles insultam Deus. O pecado, ele maltrata, ele entristece o Espírito Santo. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Jesus veio para trazer reconciliação. E se Jesus não tivesse morrido, você estaria condenado ao inferno. Se você nunca experimentou aquele verdadeiro arrependimento, dizendo, Deus, obrigado por ter morrido por mim, obrigado por ter entregado a sua vida por mim, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o Senhor. Se você nunca experimentou esse verdadeiro arrependimento, talvez você esteja ainda vivendo na superfície. Eu quero dizer, talvez você não resista no dia mau, que você saia daqui nesta noite firmado em Jesus, firmado na rocha, porque se você estiver firmado nele, eu te garanto, nada poderá te derrubar, nada poderá te abalar, porque Jesus é suficiente para você. Muitas pessoas saem da igreja porque o meu discipulador, ele não deu a atenção que eu merecia. Eu estou passando por algumas dificuldades financeiras. O que, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus é o alicerce que te mantém firme, sabe para quê? Para você chegar até o fim. Para que você possa se encontrar um dia com Deus, para que você tenha relacionamento com Deus. Deixa eu dizer algo para você, a tônica da morte de Jesus foi para te religar a Deus. O principal motivo pelo qual você foi salvo, foi chamado, é para que seu relacionamento seja reestabelecido com Deus. Não há nada mais importante na sua vida do que ter relacionamento com Deus, e você ficará firme se você usar desse benefício.
Eu creio que a vida de Davi, um fato da vida de Davi, traz uma grande síntese para tudo isso. Eu queria algo espiritual, uma revelação do Espírito, que eu creio que nesse texto nós podemos tirar algo importantíssimo, que nos fará entender que tipo de vida o Senhor quer que nós levemos. O livro de 2 Samuel, no capítulo 12, do verso 13 a 24, eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. 2 Samuel, é o último texto que nós vamos ler essa noite. 2 Samuel, capítulo 12, do verso 13 ao 24, diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou. Entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi, levantando-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou a roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: Quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela. E ele teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, que significa o Senhor o amou. E o Senhor o amou. Davi estava tranquilo até ser confrontado com o seu pecado. A Bíblia diz que Davi cometeu, se nós pegarmos, nós temos uma predisposição para absolvermos Davi, e nós temos uma predisposição para condenarmos Saul. É sempre assim, nós temos pessoas que nós gostamos, nós não passamos um pano sobre os erros dela, pessoas que nós temos uma predisposição a não gostar, nós sempre condenamos elas. Mas se nós pegarmos o pecado de Davi, o pecado de Saul, o pecado de Davi foi pior. A diferença foi a reação dos dois ao confronto. E a Bíblia diz que Davi, ele estava tranquilo, talvez já tinha se passado algum tempo, talvez a criança já estava quase nascendo. Davi tinha adulterado com a mulher de um dos seus súditos mais fiéis, Urias. Agora, quando ela engravida, Davi descobre que ela está grávida e tenta encobrir, ele tenta legalizar seu pecado, fazendo com que Urias se deitasse com Betseba, mas ele se recusou por fidelidade ao rei. Agora Davi o manda matar. Davi o matou, entregando uma carta por suas próprias mãos, pelas mãos de Joabe, para que Joabe o colocasse na frente da batalha. E Joabe o colocou e ele morreu. Agora Davi, ele é adúltero, ele é assassino, ele envergonhou o nome do Senhor, ele está tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Talvez como eu e você, por muitas vezes tivemos pelos pecados que nós cometemos. Mas aí vem a lei, vem Natã vem e confronta Davi, mostra o pecado que ele cometeu. E ele reconhece o pecado, e ele se arrepende. Mas algumas palavras surgem no momento do arrependimento. Quais são essas palavras? Você foi perdoado. Porém, a criança que a mulher espera, esse vai morrer. E aqui nós vemos um processo na vida de Davi que eu acho que ele precisa nos inspirar. Davi estava chorando, gemendo, aflito, porque a criança estava doente. Por 7 dias ele jejuou, por 7 dias ele chorou, por 7 dias ele sofreu. Mas a criança morreu. E ele se levanta, se banha, troca de roupas, se alimenta. E aí os seus oficiais ficam loucos com isso. Peraí, a criança estava viva, você estava chorando e aflito. A criança morreu, você ficou bem? Queridos, Davi lembrou das palavras que ele havia recebido. E era inevitável que a criança morresse.
Ele tentou mudar, ele tentou segurar vivo aquilo que Deus já disse que tinha morrido. Mas quando aquilo que Deus disse que iria morrer, morreu. A verdade de Deus ficou ressaltada, ele lembrou de outra palavra. A palavra que ele lembrou é: você está perdoado. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa se afligir pelo pecado que você cometeu, até que morra aquilo que precisa morrer em sua vida. Até que morra os desejos pecaminosos. Até que o pecado deixe de ter domínio sobre você. Você precisa se afligir, você precisa chorar. Até que morra aquilo que Deus diz que tem que morrer. Até que você seja crucificado com Jesus. E as suas paixões, e os seus desejos, e a sua vontade de desistir, e a sua vontade de voltar atrás, a sua vontade de retroceder. Até que tudo isso morra, você precisa se afligir. Mas quando isso morrer, eu quero dizer, você precisa tomar posse de outra palavra. Você foi perdoado. Você precisa levantar-se da sua aflição, levantar o rosto e glorificar, dizendo: eu fui perdoado, eu sou perdoado. E aí você pode levantar o seu rosto, você pode levantar a sua cabeça, você pode viver como um vitorioso. Sabe por quê? Porque quando você se aflige pelo pecado, quando você experimenta o verdadeiro arrependimento, quando você vai profundo em Deus, os seus alicerces são fortificados do Senhor, os seus alicerces são presos nele, porque você reconheceu que sem Jesus não dá, que sem Ele você não vai conseguir, e você vai ficar firme em Jesus, porque você sabe que Ele é a única coisa que pode te manter seguro, Ele é a única, Ele é o porto seguro, Ele é aquilo que te dá segurança. E deixa eu te dizer uma coisa: se você estiver firme em Jesus, as tempestades podem vir, os medos podem vir, os problemas podem vir, a incredulidade pode tentar invadir o seu coração. A Bíblia diz, Paulo diz aos Coríntios: Deus te manterá firme em Jesus Cristo, e o Espírito Santo é a segurança que você tem. Não, eu desejo no fundo do meu coração que todos que estão me ouvindo atravessem comigo os portais da glória e todos nós possamos ouvir da boca do nosso Senhor: servo bom e fiel, entra para o gosto do seu Senhor. Eu não quero ver nenhum dos meus irmãos, eu não quero ver nenhum de vocês não atravessando esse portal, pelo contrário, ouvindo: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Eu quero ver todos chegando lá, e a única maneira de nós chegarmos até aquele dia firmes, fazendo a vontade do Senhor, é se estivermos firmes e solidificados em Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero orar por você nesse momento. Quero pedir para que o grupo de louvor possa subir à frente. Logo quando a minha oração acabar, eu creio que alguns dos meus irmãos vão continuar orando com vocês. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu nesta noite de pregar a sua palavra. O Senhor é tão bom. A sua misericórdia dura para sempre. As suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Eu te louvo por sua palavra pura e verdadeira. Senhor, que essa palavra alcance no coração dos teus filhos a profundidade necessária para gerar frutos de arrependimento e de transformação. Senhor, eu não quero que eles saiam tristes da igreja esta noite, mas sim quero que eles experimentem aquela dor que o arrependimento causa, e que eles possam levantar suas cabeças depois de terem se arrependidos e viver como quem foi perdoado. Eu te glorifico pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui nesta noite ouvindo essa palavra, e peço que essa palavra possa gerar tantos frutos poderosos na vida desses seus filhos, que eles nunca mais iam ser os mesmos. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor. Mantém-nos firmes diante de todas as dificuldades e todas as tempestades. Eu te glorifico porque o Senhor é bom. Eu te glorifico porque o Senhor morreu por nós. E que a primeira resposta no coração dos teus filhos, quando alguém perguntar o que Jesus fez por elas, sim, que elas se lembrem de todos os benefícios que a cruz trouxe para elas, que elas se lembrem de todos os benefícios de ter o Senhor como Pai, mas que a primeira coisa que vem em seus corações é: Jesus morreu pelos meus pecados, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me deu perdão, e agora Ele habita em mim. Muito obrigado, Senhor. Eu te glorifico em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Um grande abraço.